famílias educadoras do meu Brasil, eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós queremos colocar algumas questões relacionadas a notícias que vêm sendo divulgadas por aí sobre a regulamentação do homeschooling no Brasil, inclusive no que diz respeito ao mérito dos textos dos projetos de lei. Você que já nos acompanha há bastante tempo, você sabe que nós sempre dissemos que não haverá uma regulamentação do homeschooling no Brasil que agrade a todas as famílias. Nós somos procurados quase que diariamente por famílias do Brasil inteiro, opinando sobre como deveria ser um projeto de lei para regulamentar a educação domiciliar no Brasil. Você já parou para pensar o que significa isso? Cada família quer um projeto de lei diferente, ao seu gosto, à sua maneira, e isso é algo impossível. Nós vamos ter apenas uma regulamentação. E é sobre regulamentação que nós queremos falar no dia de hoje, porque é importante que vocês entendam algumas questões sobre o processo legislativo. Bem, a gente já vem dizendo isso aqui também muitas vezes, mas não custa lembrar que a ANED não cria projetos de lei. Quem cria são os parlamentares, os vereadores, os deputados estaduais e federais e os senadores, ou então algum membro do Poder Executivo, um ministro de Estado, por exemplo. O processo legislativo, gente, é um processo de negociação, é um processo complexo, é um processo demorado. Os políticos, em geral, eles não nos dizem assim: bom, como é que vocês querem um projeto de lei? Vamos fazer um projeto de lei do jeito que vocês querem. Não, isso não acontece. Na verdade, os políticos eles fazem os projetos de lei e nos procuram para eventuais ajustes na redação, ou então nós procuramos esses políticos e fazemos uma proposta de uma nova redação, ou um ajuste no texto, um corte aqui, uma emenda ali. Mesmo que haja essa boa vontade dos parlamentares para conosco, existem outras questões que precisam ser observadas também, que são questões políticas. Existem, por exemplo, os opositores, aqueles que podem tentar mover uma ação de inconstitucionalidade, aqueles que podem, por exemplo, vetar, que podem querer restringir, que podem querer emendar o texto. Esses ajustes que nós geralmente propomos aos parlamentares, ou essas propostas de textos, elas não saíram assim da cabeça de uma pessoa. Não foi algo que eu pensei, que o Dr. Alexandre Magno pensou, ou o Dr. Carlos Xavier, ou Carlos Vinícius. Não é uma coisa de uma ou duas pessoas. Primeiramente, nós conversamos, e como conversamos? Com os pais, com as famílias educadoras. Depois conversamos com juristas, conversamos com técnicos legislativos, conversamos com políticos, para entender bem como elaborar uma proposta legislativa, principalmente num contexto burocrático e complexo como é o contexto do Brasil. A gente ainda tem que se lembrar também que o Brasil é um país enorme, de dimensões continentais, de grande diversidade cultural e de muitas diferenças. E para piorar esse cenário, os estados têm pouca ou quase nenhuma autonomia. Ou seja, está tudo centralizado em Brasília. Há uma coisa que precisamos diferenciar muito bem. Uma coisa é a regulamentação, a outra é a normatização. Vamos explicar direitinho essa diferença. Imagine que num projeto de lei conste que as crianças terão que passar por avaliação, ok? Então, se virar lei, nossos filhos terão que ser avaliados. Mas quem vai fazer essas avaliações? Como é que elas serão? Quais são os critérios? Qual é a periodicidade? Isso aí é normatização, e isso é feito pelo Poder Executivo, através de normas, de resoluções, de portarias. Vamos dar outro exemplo. Imagine que conste no projeto de lei um cadastro de famílias. Quem vai fazer esse cadastro? O MEC, a Secretaria de Educação, as famílias terão que ir às escolas, a escola tem que ser pública, pode ser privada, podem ser as duas, entendem? Isso aí é normatização. Então, se a gente tiver um texto de um projeto de lei com muita liberdade, o que aparentemente para nós é maravilhoso, pode ser
que na normatização isso fique extremamente restrito. E aconteça aqui no Brasil o que aconteceu na Suécia. A Suécia é um dos únicos países nos quais o homeschooling é permitido, mas ninguém ou quase ninguém pratica, porque na normatização os critérios são absurdos. Então ninguém fique sonhando com um texto maravilhoso de um projeto de lei, ninguém tenha ilusões com isso, porque nós tivemos textos de projetos de lei maravilhosos. Se vocês pesquisarem lá, desde os anos 90, desde os primeiros projetos de lei, textos eram muito bons, melhores do que os que temos hoje. Havia muita liberdade, mas nenhum deles sequer foi colocado em pauta para a votação. E isso acontece, claro, porque existe todo um aparelhamento do Estado contrário ao homeschooling no sistema educacional brasileiro, desde o MEC, mesmo que o ministro seja a favor, passando pelo Conselho Nacional de Educação, conselhos estaduais e municipais, órgãos de ensino, associações e sindicatos de professores. Esse aparelhamento é um aparelhamento político e é contrário ao homeschooling. Então, eles não vão dar o nosso direito facilmente. Vamos ter que continuar lutando por eles. Então, é por essa razão que, conversando com centenas de famílias e lideranças de homeschooling no Brasil, nós definimos no ano passado uma pauta de reivindicações. Divulgamos essa pauta amplamente e eu vou ler aqui os principais tópicos dessa pauta, que são garantia de liberdade educacional, igualdade de direitos entre estudantes domiciliares e escolares, simplificação do processo de cadastro de opção pela educação domiciliar, proteção às famílias que optaram pela educação domiciliar, flexibilidade do sistema avaliativo e certificador, proteção da autonomia familiar. São requisitos básicos, mas não quer dizer, ou seja, não significa que essas nossas reivindicações elas serão aceitas. Além disso, construir um texto sobre homeschooling no Brasil, um projeto de lei, requer ainda outros cuidados, que é um olhar atento para a Constituição Federal, para o acórdão do STF, para o LDB, para o ECA, pois nós não podemos ferir nenhum desses documentos para não sofrermos nenhum tipo de ação na justiça. Você deve estar aí se perguntando então, bem, nós não queremos uma legislação muito restritiva. E você, Rick, está dizendo que uma legislação com muita liberdade, se passar, poderá ser muito restringida na hora da normatização. Então, como é que vamos resolver essa questão? E eu digo a vocês o seguinte, no Brasil tudo é muito complexo, tudo é muito burocrático e até mesmo a resposta a essa pergunta não é simples. Entretanto, há um caminho que podemos trilhar, que é ter dispositivos no texto da lei para proteger as famílias de uma normatização muito restritiva. Gente, nós já estamos aqui na ANED no 10º ano da luta por essa causa. A gente já viu muita coisa, mas nós nunca vimos uma situação como essa, na qual nem o isolamento social parou os conselheiros tutelares e os ministérios públicos nos estados. O judiciário brasileiro chegou ao ponto de pressionar famílias a matricularem seus filhos na escola e fazê-los frequentar as aulas. E você aí está se perguntando, mas que aulas, se as escolas estão fechadas? Pois é, nós também nos fizemos essa pergunta. Que aulas, se as escolas estão fechadas? Para vocês verem a que ponto nós chegamos. Talvez você que não tenha sido denunciado, que não tenha sido processado, para você talvez seja mais cômodo pensar assim na regulamentação dos sonhos. Mas todos os dias recebemos pedidos de socorro de famílias educadoras brasileiras e eu me arrisco aqui a dizer, sem ser leviano, que no futuro próximo teremos apenas 2 tipos de famílias homeschooling no Brasil. Aquelas que já foram processadas e aquelas que ainda serão processadas, porque o braço do Estado está cada vez mais comprido. É por isso que nós estamos buscando uma regulamentação urgente.
Uma outra coisa que eu não posso deixar de falar com vocês é que vocês tenham muito cuidado com as notícias sobre homeschooling, principalmente, que vocês leem e que vocês divulgam, compartilham nas redes sociais. Tem gente que pega os textos dos projetos de lei, faz interpretações equivocadas e fica disseminando medo, fazendo terrorismo com as famílias educadoras. Eu preciso lembrar a vocês que projeto de lei é projeto de lei e até ser sancionado, ele pode sofrer emenda e pode sofrer veto. É muito fácil ficar nas redes sociais, atrás de um teclado e de um monitor e emitindo opiniões sem saber de fato do que se trata. Então, quando você se deparar com uma notícia dessas aí que lhe assustar no seu feed de notícias, no seu grupo do WhatsApp, tá? Você pode saber de uma coisa. Nós já recebemos e nós estamos avaliando a veracidade e a importância ou não dessa notícia. Muitas vezes nós demoramos de postar, nós demoramos de dar uma notícia porque nós estamos avaliando. Isso é sério e nós temos responsabilidade com vocês. Recebeu uma notícia, te assustou a notícia, está com dúvidas? Converse primeiro com alguém, busque uma família mais experiente, entre em contato conosco, faça como muitas famílias fazem. Nos procuram e perguntam: essa notícia tem fundamento? Isso aqui é verdade? E também para vocês que ficam emitindo opinião sobre aquilo que vocês não conhecem, eu quero fazer uma proposta a vocês. Por que vocês não dão um pulinho lá em Brasília? Por que vocês não se juntam a nós nesse trabalho, ao invés de ficarem fazendo interpretações equivocadas? Saia do conforto da sua casa. Se não puder ir a Brasília, pode ser que na sua cidade tenha um projeto de lei, no seu estado. Vá conhecer o trabalho daqueles que estão lutando, vá ver como esse trabalho é complexo, é difícil, é caro e às vezes é até humilhante esse trabalho de articulação política. Eu tenho certeza que se você se juntar a nós, você vai ser muito mais produtivo do que ficar disseminando medo, pavor nas redes sociais. Quando nós tivermos uma lei, de fato, eu sei que muitos não vão gostar, seja ela como for. Mas para as famílias que foram denunciadas, para as famílias processadas, para as famílias condenadas, para as famílias que fugiram do Brasil, isso vai ser libertador. E você que não foi denunciado, não foi processado, está aí tranquilamente fazendo o seu homeschooling, vai ser importante para você também uma lei. Porque agora você vai saber usar essa lei com inteligência em seu favor. Espero que você tenha entendido o recado, porque ao bom entendedor meia palavra basta, como diz um amigo meu, ao bom entendedor meia pá bá. E a todas as famílias educadoras, olha só, interpretações todo mundo pode fazer, todo mundo até tem o direito de fazer, mas o que vale mesmo é a realidade dos fatos, como esses fatos são construídos, o que está acontecendo nos bastidores. Por enquanto, o que nós temos são apenas propostas. Temos uma emenda a uma medida provisória, temos aí uma medida provisória que está lá na Casa Civil e não foi editada, talvez não seja, talvez seja. Temos um projeto de lei na Câmara, temos um projeto de lei no Senado. Por enquanto é isso. Só podemos falar de concreto sobre os limites da regulamentação quando chegar a hora. Antes disso, e até lá, é só sofrer com a previsão do tempo. Tá? Sobre os méritos do texto, eu quero que por enquanto você esqueça aquilo que você sabe, que eu quero lhe fazer um convite, ou melhor, uma convocação. Amanhã, terça-feira, 9 de junho, às 21 horas, teremos uma super live com o Dr. Carlos Xavier, nosso diretor jurídico, com o Carlos Vinícius, o nosso diretor de Relações Institucionais, 2 homens do direito, e mais o nosso querido amigo super pai educador Tiba Camargos. Amanhã, terça-feira, 9 de junho, 21 horas, no canal do YouTube da ANED, eles estarão discutindo os cenários regulatórios do homeschooling no Brasil. Você vai ouvir coisas que você nunca ouviu, você vai entender coisas que você não tinha entendido até então. Então não perca, nós vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo para você acessar.
tá? No mais, gente, nós entendemos que independente das tramitações de novas propostas, MP, emenda, projeto de lei, o que é necessário é que a gente fortaleça e a gente continue fortalecendo a nossa mobilização pelo homeschooling com todos aqueles que defendem a liberdade educacional e querem lutar por ela, lutar pelos nossos filhos. Então, fiquem com Deus, vamos ter fé e não nos deixar abalar pelas notícias ruins, tá? Um forte abraço, a gente se vê. Tchau.